Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vê a gente de madrugada. Eu só queria pedir desculpas para vocês e me justificar porque ontem, hoje é dia 27, né, de maio, terça-feira, ontem, dia 26, segunda, nós não tivemos boletim diário de notícias, eu estava em viagem, não conseguimos gravar, então peço desculpa aí para vocês por não estar aqui trazendo as notícias para vocês. A gente vai acabar fazendo notícias hoje. Vai ser notícia velha. Não é que é notícia velha, essa notícia não fica velha nunca. É que a gente acabou não conseguindo dar essas notícias ontem, mas hoje a gente vem trazendo para vocês. E ó, que linda ela, né? Muito bonita essa caneca aí. No final dessa semana, na sexta-feira, às 14h, a gente vai estar sorteando uma dessa para você, ó. A caneca da Mobility Show mais Expo Braille, que aconteceu agora em maio. Então, durante todo esse mês de maio, você vai estar concorrendo a essa caneca linda aqui, ó. Para você não esquecer, para ficar na sua lembrança, como foi a feira, como foi a Mobility Show mais Expo Braille, tá bom? Então, se você esteve na feira, se você prestigiou lá com a sua presença, você vai levar a caneca para casa. Se você não esteve lá, por algum motivo não pôde estar lá com a gente, não tem problema. Você vai levar a caneca para casa do mesmo jeito, tá? Então você vai concorrer a essa caneca na sexta-feira dessa semana, às 14h, tá bom? Quem esteve lá na feira com a gente, eu vou dar uma notícia dela aqui agora, foi o pessoal da Enxergando o Futuro. Enxergando o Futuro está abrindo novas turmas, aí uma nova turma, na verdade, né? As inscrições para a 61ª turma do Enxergando o Futuro, que esteve lá na feira com a gente, já estão abertas. Se você quer aprender Braille de forma prática, acessível e cheia de significado, essa é a chance de dar um passo importante rumo à autonomia e à inclusão. O curso é 100% online e é 100% gratuito também, tá? E pensado com muito carinho para transformar vidas por meio da leitura e da escrita Braille. É bem bacana. Se você quer saber mais, envie uma mensagem tirando suas dúvidas para o WhatsApp que vai aparecer na sua tela aí agora. É o 14 99740 8127. Então é o 14 99740 8127. Esse é o WhatsApp da Daniela. A Daniela Reis Fronteira, que é a criadora do Enxergando o Futuro, e ela tem um recadinho aí para você, te convidando para participar dessa 61ª turma gratuita do Enxergando o Futuro. Vamos ouvir. Fala galera, tudo bem? É a Dani aqui novamente para dar uma notícia que estamos montando o grupo 61 de alunos do projeto Enxergando o Futuro. Então você que ainda não sabe o Braille, aproveita a oportunidade, vem aprender com a gente, 100% gratuito e online. Não perca essa oportunidade, vamos compartilhar com seus amigos e grupos essa informação. Espero vocês! Esse trabalho que ela faz é muito bonito, já está na turma número 61, hein, gente? Olha só, número 61 e sempre gratuito, muito bacana o trabalho que a Daniela faz. Bom, vamos agora para o primeiro intervalinho, é o bloco que a gente vai apresentar agora, que é com Tigo 5, um recadinho rápido, Tigo 5, Microsom e Fast Braille, e já já a gente volta para falar, sabe o quê? Do Censo 2022, que tá todo mundo aplaudindo, mas eu vou fazer vocês raciocinarem um pouquinho, vamos lá. Já já a gente volta. O seu carro novo tem motor 1.5 turbo TCI Flex, tem central multimídia, ar-condicionado eletrônico com controle também na central multimídia, direção elétrica com volante esportivo com acabamento premium. Seu carro novo está na Caoa Chery. É o Tigo 5X. Não espere mais. O futuro da audição chegou. Intrigue da Microsom, a nova linha de aparelhos auditivos com tecnologia avançada e design inovador para oferecer a melhor experiência auditiva de todos os tempos. Impermeável e resistente, bateria para o dia todo, até 51 horas de duração de bateria com uma única carga, design discreto e confortável. Escute melhor. Intrigue da Microsom. Ligue 0800 011 6491 microsom.com.br. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br. Contato
fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, estamos de volta para falar dele, do censo, é o assunto do momento, né, desde a semana passada, o censo 2022 que desapareceu, é isso mesmo, desapareceu com 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e ninguém contesta isso. Sabe o que me deixa mais triste? Que ninguém contesta as informações que o IBGE passou, tá todo mundo batendo palma para o censo. Aqui, ó, que os brasileiros aceitam tudo calados, isso a gente sabe que já é uma tradição, né? E sabendo disso que nossos governantes abusam da gente, abusam de todos nós, mas algumas coisas são impossíveis de não se contestar. Porém, estamos assistindo aí calados e aplaudindo. É ridículo isso, mas aplaudindo os números apresentados pelo IBGE sem parar para raciocinar e interpretar o porquê do desaparecimento de mais de 30 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência desde o censo de 2010 para cá, para o censo de 2022. Tá? Uma aberração que está sendo aceita pela população, inclusive com deficiência. Até você, a população com deficiência, está aceitando esses números. Você que é quem mais vai ser prejudicado com esses novos números, e ao que parece ainda não se deu conta disso não, gente. Pelo amor de Deus, os dados da amostra do censo de 2022, que foi extremamente mal feito, mostram que o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população de 198,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade, enfim, da população brasileira. Se antes, vamos começar a raciocinar aqui, tá? Vamos começar a pensar aqui um pouquinho. Se antes a projeção seria passarmos de 210 milhões de brasileiros em 2025, o censo de 2022 mostra que somos menos que pouco, que somos bem menos do que isso, e que a população cresceu de 2010 para 2022, ou seja, em 12 anos, a população do Brasil praticamente não cresceu, ela estagnou no seu crescimento populacional. Você acredita nisso? Vocês já pararam para pensar nesse número que está sendo divulgado aqui? Está sendo divulgado, vou repetir para vocês, que o Brasil tem 198 milhões de brasileiros, sendo que lá em 2010 a gente tinha 193, eu acho, se não me engano. Você acha que a gente só cresceu em 12 anos 5 milhões de pessoas? Divide isso pelo número de meses, divide pelo número de dias que dá em 12 anos e vê se você consegue engolir uma pataquada dessa. E como é que a imprensa bate palma para tudo isso? Como é que a grande imprensa não contesta isso? Como é que você, que está aí assistindo a gente agora, não parou para pensar nisso? Gente, olha, são 12 anos e o Brasil estagnado em volume populacional. Já começa errado daqui, né? As informações foram publicadas pelo Censo Demográfico 2022, pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Resultados preliminares da amostra divulgados agora, no último dia 23 de maio pelo IBGE. E aí, passaram o final de semana inteiro batendo palma e divulgando esses números nas redes sociais, como se fossem todos verdadeiros. É ótimo, são oficiais, né? Então, oficialmente verdadeiros. Agora, só se a gente tiver cara de palhaço, como esse cara que está aí na tela aí, que a gente colocou para você, né? Vamos lá. Aliás, esses números, além de furados, gente, estão atrasados em 3 anos pelo menos. Como que um país onde as eleições são todas feitas com urnas eletrônicas, cheio de tecnologia, se definem em horas, como é que um país como o nosso pode levar 3 anos para compilar os dados de um censo, mesmo com tanta tecnologia disponível? Pare e pensa, analisa, seja crítico. É só isso, não precisa fazer mais nada além do que isso, é só ser crítico, analisar, pensar. Só pensar um pouquinho para você ver que esses números são inaceitáveis, gente. Mas vamos lá, vamos aos números e vamos comparar antes de aceitar o que o IBGE e o governo federal está querendo impor para todos nós. Vamos lá. Se dados da ONU e da OMS, não sou eu, Rodrigo, que estou falando, são dados da ONU e da OMS, que não é de hoje, eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar e atuar no segmento da pessoa com deficiência, esses números já eram esses.
tá? Os dados da ONU e da OMS dizem o seguinte: cerca de 20% ou mais da população de países de terceiro mundo possuem algum tipo de deficiência. Por que o Brasil seria diferente? Por que o Brasil só teria 7% e não 20% ou mais? Já que o Brasil é sim, se você não sabe ainda, eu vou te avisar, viu, gente? Ó, se você não sabe, eu vou te comunicar. O Brasil é sim um país considerado de terceiro mundo. O Brasil é de terceiro mundo. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, se o mundo inteiro, em países de terceiro mundo, cerca de 20% ou mais da população tem algum tipo de deficiência, só o Brasil tem 7%? A quem interessa, vamos pensar um pouquinho, quem é que interessa, hein, gente, exterminar os números oficiais, acabar dos números oficiais com mais de 30 milhões de pessoas com deficiência em 12 anos? Ou seja, de 2010 para 2022, sumiram dos números oficiais 30 milhões de brasileiros com deficiência. Sabe por quê? Porque em 2010 foram divulgados 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência por esse mesmo censo, pelo mesmo IBGE, né? Que agora diz que somos só 14 milhões. Os 45 milhões parecia ser um número alto na época, sim, parecia, mas estava dentro das estatísticas universais. Se levarmos em conta o alto índice não precisa pensar muito não, vamos pensar só no autismo. Se a gente levar em conta o alto índice de diagnósticos e nascimentos de pessoas com autismo nos últimos 12 anos, por exemplo, os números por si só deveriam ter subido e ser maiores do que os 45 milhões de pessoas que estavam dizendo lá em 2010 e não diminuir para 14 milhões. Quem recebeu a pessoa do censo na sua casa e respondeu as perguntas feitas por eles percebeu claramente a fragilidade dessa última pesquisa do censo em todos os critérios, principalmente no que se referia às pessoas com deficiência. Eu recebi o cara do censo aqui na minha casa, eu fiz questão de receber ele e responder todas as perguntas para ele e fazer várias para ele, porque ele não me perguntava nada de interesse da pessoa com deficiência. É triste isso, gente, ver um país sendo enganado e as pessoas e a imprensa aplaudindo de pé esses números, uns números absurdos como esses do IBGE, me deixa muito triste, cara, mas muito triste e decepcionado com o povo brasileiro. Decepcionado com todos nós. É só parar para pensar por 5 minutos. Quanto que o governo gastaria destinando verbas e investimento público para custear a saúde e a educação de uma população com deficiência de mais de 45 milhões de brasileiros? É uma grana alta, não é? Agora, quanto será destinado, a partir desses números do IBGE, de verba pública, para apenas 14 milhões de brasileiros? É bem menos, não é mesmo? O governo vai destinar muito menos verba, 1/3 do que destinaria antes para 45 milhões, ele vai cortar em 3 a verba para destinar agora a recursos para pessoa com deficiência. Será que vocês não pararam para pensar nisso? Para quem interessa diminuir de 45 milhões para 14 milhões? É lógico que é investimento público. É lógico que é para diminuir verba pública. Só não vê isso quem não quer enxergar. Se antes os investimentos públicos voltados ao segmento das pessoas com deficiência já eram irrisórios e deixavam a desejar para 45 milhões de brasileiros como base, imagina agora com os números oficiais não chegando nem a 1/3 disso, com 14 milhões. Estão querendo, gente, justificar a incompetência e o desinteresse público pelas pessoas com deficiência, através da divulgação de números fantasiosos do IBGE. E pior de tudo isso é ver que as lideranças das pessoas com deficiência no Brasil inteiro, a população em geral e a imprensa toda, estão aplaudindo tudo isso como se fosse bom, como se fosse maravilhoso, só porque esses números estão sendo divulgados como oficiais. Ô, a gente ia gostar demais de ser enganado, né? Pera lá, o papel aceita tudo. O mundo real é bem diferente no Brasil. Pessoal, é só a gente analisar os números desmembrados dessa mesma pesquisa apresentada. Como que um questionário tão superficial como o feito pelo recenseador do Censo 2022 agora, que ele passou na tua casa, passou na minha, e era um questionário extremamente superficial, como é que um questionário daquele, superficial daquele, principalmente, repito, no que tange as informações sobre moradores com deficiência nos lares, pode agora vir com tantas informações desmembradas até do percentual de banheiros que as pessoas com deficiência têm acesso e por região, dentro das suas casas. Ah, pera lá, né, gente? Pera aí, né? É achar que eu sou idiota. Eu vou botar um narizinho de palhaço aqui, porque não é possível. E você devia colocar um também.
Se você acreditou no que eles estão passando para vocês, desculpa eu te falar, mas compra um narizinho de palhaço e coloca na ponta do nariz aí para todos sair na rua passeando, porque, meu, é de brincadeira, né? Daqui a pouco os brasileiros vão começar a acreditar no coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê. Só não vê quem não quer que esses números, esses dados foram montados e demoraram 3 anos para serem apresentados por isso. Porque estavam enfeitando o pavão, estavam inventando dados para te apresentar. Porque, na verdade, não tinham que mostrar e tiveram que criar números dentro do que era interessante para o governo destinar investimentos públicos para as pessoas com deficiência. Ou seja, diminui o número, que a gente diminui o investimento público e fica todo mundo quieto, aceitando, porque são só 14 milhões. Até agora não se sabe, por exemplo, os números de pessoas diagnosticadas com autismo, se esses números que eles divulgaram, esses 2 milhões de fumaça aí, se estão englobados nesses 14 milhões ou não. Ou se serão somados a esses 14 milhões, enfim, ninguém sabe responder, é uma vergonha. É uma vergonha. Olha, teve alguns destaques que foram divulgados desse censo 2022, dá até vergonha de falar, mas teve, ó. Em 2022, entre as 198 milhões de pessoas, de brasileiros, né, de população, 14 milhões, perdão, ou 7,3% eram pessoas com deficiência. O número de mulheres com deficiência superava o número de homens nessa condição. Enquanto apenas 2% da população de 2 a 14 anos tinha algum tipo de deficiência, na faixa dos 15 aos 59 anos, esse percentual sobe para 5,4% e chega a 27,5% entre pessoas com 70 anos ou mais. Ó, precisa ter 2 neurônios para saber que uma pessoa acima de 70 anos tem algum problema de mobilidade? Aí ela acaba se encaixando como uma pessoa com deficiência. Tem problema de vista, coluna, joelho, quadril, mobilidade reduzida. Gente, estão querendo mexer com a tua inteligência, né? Vamos ver. No Brasil, 2% da população de 2 anos ou mais tinham 2 ou mais dificuldades funcionais. Olha aí. Em 16% dos domicílios recenseados, havia pelo menos um morador com deficiência. O Nordeste apresentou o maior percentual, seguido do Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Precisa raciocinar 2 segundos para saber que, proporcionalmente, o Norte e Nordeste tem um percentual maior de pessoas com deficiência em relação à sua população? Não precisa, né? Tudo isso aqui é conversa para boi dormir. Em 2022, entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade com deficiência, quase 3 milhões delas eram analfabetas. Isso corresponde a uma taxa de analfabetismo de 21,3% ou 4 vezes mais a taxa de analfabetismo das pessoas sem deficiência. A dificuldade que uma pessoa com deficiência, principalmente na zona rural, tem de ir para a escola, é lógico. É lógico que vai lá no sertão, na zona rural, nesse Brasil afora, na capital é diferente, gente. Mas quando você vai para o interior, é óbvio que o índice de analfabetismo é maior entre as pessoas com deficiência. Precisa de censo para isso? No Brasil, 63,1%, eu fico tão abismado com os números tão assim precisos, né? 21,3%, 63,1% das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não tinham instrução ou não haviam completado o ensino fundamental. Entre as pessoas com deficiência, essa proporção era quase de metade disso. Em 2022, apenas 7,4%, olha que preciso, % da população com deficiência haviam concluído o ensino superior. Analise, vamos lá, de novo. Analise friamente os dados do IBGE. Pensem, confrontem com a realidade que você, que é pessoa com deficiência, vive. Tira suas próprias conclusões. Vê se isso pode estar certo. Quer conhecer os dados que eles estão divulgando? A gente tem um link aí, ó, com todos os dados que o IBGE divulgou. Tudo esmiuçado, tudo ali por cada detalhezinho que eu vou te contar. Eu não sei, ou o recenseador que teve aqui na minha casa e na sua, ele não cumpriu nem 10% das perguntas que ele tinha que fazer para poder chegar nesse balanço tão bem feito, ou então tudo isso foi chute. Gente, pensa, raciocina, coloca o link na tela aí. Tem um link aqui no final da sua matéria, lá no nosso portal, esse link é comprido, né? Então vai lá no www.revistareação.com.br. Analisa você. Não vai pela minha cabeça, não. Não vai pela minha cabeça, não. Quero que você tire suas próprias conclusões. Mas tire friamente. Não aceitando como oficial, vindo de cima para baixo,
imposto como foi feito, é esses números do IBGE e do Censo 2022. Gente, a gente está em 2025, pô. O censo é de 2022, agora, 2025, 3 anos depois, eles vêm com isso? Ah, a gente para com isso, vai. Para com isso, pelo amor de Deus, é ridículo. Eu me sinto um idiota de passar informação para vocês que no Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Só se eu fosse um tremendo de um idiota para passar uma informação dessa sem contestar. E eu não vou passar sem contestar, eu espero que você faça o mesmo. Vai lá, analisa, tira suas próprias conclusões. Vamos pro intervalo, vai. Tropical FM, Lyon Despachante e Hyundai, depois a gente volta. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. Não esquente a cabeça. A Lyon Despachante cuida de toda a documentação no que diz respeito à isenção de impostos para o carro 0 km, IPI, ICMS, IPVA, liberação de rodízio e CNH. Lyon Despachante, desde 1987. Rua Padre Adelino, 1998, Tatuapé, São Paulo, capital. Ligue 11 96188 3587 ou 11 2942 1450. Lyon Despachante. Conte com a gente. Hyundai Creta, com até R$31 mil de desconto. Isso mesmo, versões a partir de R$ 126.990. Oferta válida até 31 de junho de 2025. Consulte condições em hyundai.caoa.com.br. É isso aí, estamos de volta. Eu, Rodrigo Rosso, um homem branco de poucos cabelos, usando uma camiseta cinza, uma barba grisalha da cor da camiseta, ó, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas, atrás de mim um painel branco com o logo da TV Reação, e eu ainda vou arrumar um narizinho de palhaço quando eu for falar do IBGE aqui para vocês. Aqui do meu lado está a nossa querida Suelen Castro, nossa intérprete de Libras de todos os dias. Hoje ela está com uma camiseta azul royal, com o logo branco do Icon no peito. Ela é uma moça morena, de cabelos curtos e pretos, sorridente. E atrás dela tem um painel branco cheio de logotipinhos do Icon. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, em qualquer situação, conte com o Icon, ele está sempre à sua disposição. www.icom.app. Icon com M no final.app. www.icom.app. Gente, olha, uma família, aconteceu de novo, hein? Uma família com criança autista não consegue embarcar com cão de serviço no seu voo. Já virou rotina, né, nos nossos aeroportos. Mais uma vez, agora uma pessoa com deficiência tem seu direito violado por uma companhia aérea. Dessa vez foi num voo da TAP, uma companhia aérea portuguesa, que deixaria o aeroporto do Galeão na tarde do último sábado. O voo foi cancelado quando uma passageira tentou embarcar com um cão de serviço para Portugal. A empresa se recusou a cumprir a decisão do judicial que determinava o embarque do animal. Um gerente da empresa foi autuado pela Polícia Federal por desobediência à decisão do juiz. Ted, que é o nome do cachorrinho, precisava ser levado para uma criança de 12 anos com espectro autista, que está há 1 mês e meio já em Lisboa sem o cachorrinho. A menina que o aguardava pela chegada do cachorro lá em Lisboa teve uma crise após saber que o animal não iria. Segundo o médico Renato Sá, pai da menina, ela é autista não verbal e tem crises de agressividade e ansiedade. A função do cachorro é justamente amenizar as crises dessa criança. A companhia aérea TAP informou a família que não transportaria o cão na cabine e sugeriu que ele fosse no bagageiro, mas a passageira não concordou. O voo estava marcado para decolar esse sábado às 15h40, lá do Galeão, no Rio de Janeiro. Um segundo voo deveria ter deixado o Galeão às 20h25, mas tudo atrasou. De acordo com os outros passageiros que aguardavam para embarcar, o check-in começou às 11h45 da noite.
A validade do certificado veterinário, que também autorizava a viagem do animal, expirou no domingo e ele não embarcou. A passageira informou que a companhia conseguiu uma liminar para que o segundo voo decolasse. Como o cão não foi autorizado, a mulher também não embarcou nesse voo. A TAP informou que a prioridade da empresa é com a segurança dos passageiros e a pessoa que embarcaria no voo não é a que necessita do acompanhamento do animal. Opa! Aí a história começa a ter outra versão, né? Se isso é verdade, o cão poderia ter ido numa caixa adequada no bagageiro da aeronave, sim. Pera lá, vamos começar a entender a história também aqui na notícia, né? A pessoa que necessita do acompanhamento do cachorro, do cão de assistência, não estava viajando nesse voo. O animal estava acompanhando uma outra passageira, que não necessita da companhia do cachorro, pois não tinha deficiência nenhuma. Ela só estava levando o cachorro para Lisboa, para a menina que precisa do cachorro, que está lá em Lisboa. Ela que estava embarcando com o cachorro não precisava dele. Ali, acompanhando ela na cabine. Ele podia muito bem ter ido, como qualquer outro cachorro, lá no bagageiro do avião. Aí, também, peraí, aquela história, né? Toda história tem 3 versões, né? Sempre. A minha, a sua e a verdadeira. Não é assim? Sempre, né? O imbróglio da família e do cachorro, do Ted, começou em 8 de abril. Na ocasião, os pais e a criança e o animal chegaram ao aeroporto para embarcar para Portugal. O pai, que é médico, foi trabalhar em Lisboa. Nessa ocasião, a TAP, que é a companhia aérea, recusou o embarque do cachorro. Então a coisa já vem lá de longe, desde o dia 8 de abril. Em 16 de maio, a 5ª Vara Civil de Niterói, lá no Rio de Janeiro, concedeu um mandado de intimação que determinando que o Ted poderia embarcar para Portugal em voo junto com a Rayane, que é a irmã da criança que tem autismo. A criança que tem autismo viajou lá em 8 de abril para Portugal. Já está lá. Essa que iria com o cachorro no avião é a irmã dela, que não tem autismo. Ted deveria viajar junto com a Rayane, que é a irmã da menina, dentro da cabine por decisão judicial. Mas a empresa chegou a propor que o cachorro viajasse no compartimento de cargas, onde vão todos os cachorros, dentro daquela caixinha confortável e tal. Enfim. Desde então, um oficial de justiça, representante da companhia aérea e da Polícia Federal tentaram encontrar uma solução para o caso, mas a família foi insistente, querendo que o cachorro fosse na cabine. Essa não seria a primeira viagem do Ted para o exterior. O cão já acompanhou a criança com espectro autista em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. Para isso, o Ted foi treinado a ficar horas sem comer, por exemplo, e sem fazer suas necessidades. A menina autista já está em Portugal e está ansiosa pela chegada do cachorro. Só que a família também, né, gente? Pera lá, né? Vamos ter bom senso. Se a menina já está em Portugal, já está lá, a menina que tem autismo, o cachorro pode ir de qualquer jeito. Ou dentro da cabine, ou dentro daquela caixinha lá no compartimento de carga, de qualquer maneira. Quem precisa do cachorro está em Portugal, não é a pessoa que vai embarcar e fazer a viagem com ele daqui até Portugal. A família também tem que ter um pouquinho de bom senso. Pô, vocês têm noção de quantas pessoas e quantas famílias foram impactadas pelo atraso e pelo cancelamento desse voo, por causa de uma decisão que a família poderia ter tomado ali na hora, junto com a Polícia Federal, junto com a TAP, com a companhia aérea, e todo mundo entrar num acordo de bom senso, e esse cachorrinho muito lindo, maravilhoso, treinado, mas que não tinha a menor necessidade de estar indo na cabine com a irmã da menina que tem autismo, porque a pessoa que precisa do cão de assistência não está no voo. Então poderia muito bem ter não ido na cabine e já estaria lá, já estaria em Portugal. E a menininha já estaria feliz da vida com ele lá em Portugal, sem ter crise de ansiedade, sem ter nada. E a menina já podia estar abraçando seu cachorrinho lá em Portugal. No entanto, o cachorro não foi, a menina está sofrendo em Portugal e centenas, dezenas de pessoas foram prejudicadas com o atraso e com o cancelamento do voo. Olha quanta baboseira por quase nada. Por quase nada. O cachorrinho iria do mesmo jeito. Isso é teimosia, né? Então é aquilo, a gente pode dar notícia do lado A, do lado B ou a verdadeira. Vamos dar a verdadeira? Melhor do que fica fazendo sensacionalismo, né? A verdadeira é essa que eu falei para vocês. Vamos lá. Vamos para uma outra notícia. O homem foi preso por estupro de jovem com deficiência no interior de São Paulo. Mas é só coisa boa. Olha aqui, aconteceu de novo, hein? Infelizmente aconteceu de novo.
Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 56 anos teria beijado uma jovem com deficiência de 23 anos e passado a mão nas partes íntimas dela, além de ameaçá-la com um facão, na cidade de Santa Lúcia, no interior de São Paulo. Para a polícia militar, ele negou as acusações, mas uma médica local identificou o sangramento vaginal da vítima. O homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável no último sábado. É incrível como isso acontece toda hora. No início, o homem negou as acusações, lógico, afirmou que viu a garota numa praça, ela teria dito que estaria com fome, e ele, muito bonzinho, levou ela para casa oferecendo alimentos. Os policiais, no entanto, encontraram o facão citado e levaram a jovem até o pronto-socorro. Ela passou por exames e foi medicada e liberada, e foi constatado que ela estava sangrando. Já o homem prestou depoimento no plantão policial de Araraquara e foi transferido para a cadeia onde ele deve estar. É isso mesmo. Mas não fica muito, isso que é duro. O cara vai preso, aí passa por audiência de custódia. Nessa altura do campeonato que eu estou lendo essa notícia para vocês, ele já deve estar em casa. Infelizmente é assim que funciona. A polícia prende e a justiça solta. Vamos pro... É duro, né? Toda vez a gente tem que dar notícia desse tipo, né? De violência sexual contra pessoa com deficiência, principalmente contra mulheres, né? E quase todo dia a gente está fazendo isso aqui. Quase todos os dias a gente tem notícia desse tipo. Bom, vamos para o nosso terceiro bloco comercial com Honda e com Autoescola Amazônia. Já já a gente volta, tem mais notícias para vocês. E notícia boa, pelo amor de Deus. Vamos lá. A Honda traz para você o HR-V EX 2025-2025 de 158.300 por 130.977 para cores metálicas. Confira mais opções e ainda isenção de IPI mais super bônus da montadora. Acesse o site hpoint.com.br ou ligue 3030 1500. Honda Conduz, facilitando a sua vida. Automoto Escola Amazônia. Sua CNH especial está aqui. Conquiste sua independência e autonomia. Primeira habilitação, adição e mudança de categoria, reabilitação e CNH. Rua Padre Adelino, 1986, Tatuapé, São Paulo, capital. Telefones 11 98244 0818 ou 11 297 9000. Automoto Escola Amazônia. É isso aí, estamos de volta. Olha, artistas com deficiência no cenário musical brasileiro, cada vez mais, hein? Que bacana. A presença de artistas com deficiência na música está crescendo e com ela mais consciência sobre acessibilidade, talento e representatividade se tem. O cantor Cauã Sommerfeld, olha aí, o nome do cara é bonito, hein? Cauã Sommerfeld é um dos nomes que vem se destacando aí na cena musical. Ele lançou uma nova faixa que chama Alfa e Beta, agora no final do mês de maio, trazendo à tona mais do que rimas e batidas, mas uma vivência real, potente e necessária. O Cauã, que começou a se interessar por música ainda criança, ele tem deficiência visual, ele começou a se interessar ainda criança por música, vendo o pai ensaiar na sua casa. Lembra que foi em 2012, ao ouvir a música Nova Ordem, do Projota, também ouvia muito Rashid, Emicida, aí ele percebeu que realmente era isso que ele queria para sua vida. Desde então, trilhou seu caminho, encarando não apenas os desafios da carreira artística, mas também os da falta de inclusão. Outro destaque com deficiência, né, na música é a cantora Lara Lopes, que é essa que está na foto também, que também tem baixa visão e prepara o lançamento na música. O nome da música é Té Remix. Para o dia de hoje, dia 27 de maio, hoje ela vai estar lançando a música. Lara é uma das vozes que compõe esse novo cenário da diversidade na música, que ainda enfrenta desafios estruturais, mas que começa a se tornar mais plural, né? Isso é bacana. Mas será que os artistas com deficiência têm o mesmo espaço no mercado musical do que os que não têm deficiência? Para Cauã, a vivência com a deficiência transformou não só sua trajetória, mas também seu processo criativo. O cantor aponta que a representatividade está crescendo, com mais beatmakers, MCs e cantores ocupando espaço, nomes como Vale MC, WZY, não sei quem Jatobá Beats, MC
Leozinho, MC Leozinho, são alguns exemplos de talentos com deficiência que vêm se destacando. De acordo com Jeff Nuno, especialista em distribuição digital e CEO da Lujo Network, o mercado está mais inclusivo, até mesmo por demanda do público. O público quer saber mais de artistas com deficiência atualmente. Olha aí, ó. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, por exemplo, o acesso a eventos, a palcos e espaços de visibilidade ainda precisa ser mais democrático e acessível, não apenas para os artistas, mas também para o público, né, com deficiência que deseja consumir esse tipo de cultura. Alguns cantores e cantoras famosos a gente já teve, né, no cenário musical, como a Kátia, que era aquela cantora cega, que cantou até com Roberto Carlos. Ela hoje trabalha na Ademax, no Instituto de Cão Guia. Bem bacana a Kátia, cega. O Nelson Ned, que já é falecido, ele que tinha nanismo. O Herbert Viana, que se tornou uma pessoa com deficiência, ele que é o vocalista do Paralamas do Sucesso, hoje ele é cadeirante. Até o próprio rei Roberto Carlos, né, que apesar de não assumir o uso da sua prótese, proibir até que se toque no assunto, mas todo mundo sabe que ele tem. Tantos outros menos conhecidos também no cenário nacional e até internacional, como Stevie Wonder, por exemplo, Andrea Bocelli, os dois são cegos. Eles sempre estiveram presentes nas paradas musicais, as pessoas com deficiência. Agora a gente vai acompanhar aí a carreira desses tantos outros novos talentos com deficiência, né? Vamos acompanhando aí que tá surgindo muita gente boa. Bom, a gente encerra hoje o nosso boletim diário de notícias, cheio de bronca, mas a gente volta amanhã com mais notícias para vocês. Fica aí com o recadinho da Abridef. Tchau, tchau. O mercado pediu e ela está de volta. A Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. A força política e a tradição da maior instituição representativa do setor das pessoas com deficiência está voltando ainda maior para lutar pelos interesses institucionais, sociais e comerciais do nosso segmento. Abridef. Em breve.